Eu desejo boa tarde a todos os amados irmãos do Ministério Assembleia de Cristo, também aos nossos amigos que seguem nossas lives, ouvindo a poderosa palavra de Deus. Hoje é um domingo de alegria, porque nós hoje temos um encontro com Deus para adorá-lo em espírito e em verdade, num culto evangelístico, onde entregaremos nosso próprio corpo, nossa vida, em sacrifício vivo a Deus, para que Ele possa nos abençoar e estender seus santos benefícios a todas as nossas famílias. Amém, amados? Vamos fazer uma oração inicial aqui. Soberano Senhor e eterno Pai, mais uma vez nós queremos entrar diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, inicialmente te pedindo perdão pelas nossas falhas, palavras, atos, pensamentos, omissões, e te suplicando, Senhor, que Tu envies o Teu Espírito Santo ao nosso meio nesta tarde para trabalhar sobre cada um dos nossos corações e transformando mais e mais as nossas mentes, Senhor, botando a mente de Cristo dentro de cada um de nós, Senhor. Santo de Israel, nós queremos te pedir, meu Pai, que nesta tarde de domingo e início de noite, meu Senhor e meu Deus, Tu possas receber o nosso louvor, a nossa adoração, como prova de gratidão por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa paz, obrigado pelos livramentos que Tu tens nos dado, obrigado pelo suprimento, pela provisão diária que Tu assegura a cada filho Teu, a cada filha Tua. Meu Senhor e meu Deus, vai recebendo, Senhor, todo o nosso coração e nossa alma derramada diante de Ti, meu Senhor, e te pedindo, Senhor, se compadece de cada um de nós, derrama da Tua misericórdia, bondade e amor, porque Tu és um Deus amoroso com os que são Teus, os Teus escolhidos, meu Pai. Santo de Israel, levanta aqueles que estiverem caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, vai curando os enfermos do corpo e da alma. Para tanto, visita, meu Senhor, hospitais, visita clínicas, meu Senhor, UPAs, visita os lares também, onde tiver uma pessoa enferma, um moribundo, e vai, meu Senhor, meu Deus, derramando da unção de cura sobre cada vida que estiver buscando socorro em Ti, meu Pai. E que, se for da Tua vontade, Senhor, esta tarde ainda Tu possa curá-lo, meu Senhor, reabilitar esta vida para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Santo de Israel, nós te imploramos que a partir de agora, meu Senhor, o Teu Espírito Santo comande tudo e todos, que o Teu Filho, Senhor, que vai ministrar essa palavra, desapareça completamente para que Teu Espírito Santo possa ministrar profundamente em nossas vidas. É assim, meu Deus, que eu te oro e já te agradeço no nome poderoso de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos ouvir um louvor aqui para preparar nossas almas para a poderosa palavra de Deus. Força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Eterno, imortal, invisível,
tudo nosso ser a ti. Mais um louvor, irmão, para fortalecer mais ainda a nossa alma. Aqui é Tala. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E dele toda a terra celebra a ti. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador.
Amém, igreja? Dois lindos louvores. No domingo eu costumo botar dois louvores que é para fortalecer bem a nossa alma, porque é através dos louvores que a gente prepara a alma para a recepção da palavra e o espírito para receber este alimento que nos fortalece para continuarmos essa peregrinação, esta via que é difícil, não tão difícil quanto foi a de Jesus Cristo na cruz. Aquela via crucis que Cristo teve que caminhar até a cruz. A nossa vida não é tão difícil como a dele, mas ele nos honrou com a sua morte de cruz para que nós honrássemos a ele também. Então vamos meditar na palavra nesta noite, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, né? Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Amém, igreja? Então, quem tiver Bíblia, eu darei um tempo aí para vocês abrirem suas Bíblias, né? Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, né? Vamos fazer a leitura dessas duas passagens bíblicas. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É uma palavra muito forte e maravilhosa, e nós vamos mergulhar nessa palavra para saber o que o Espírito Santo de Deus está usando o Escritor Sagrado para nos sugerir, nos aconselhar, né? Pai, eu te suplico mais uma vez, meu Deus, como ministro da tua palavra, no conhecimento da tua verdade e pelo poder do nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que tu faças descer sobre todos nós que estamos ligados aqui pelo Espírito, num só corpo espiritual, e conectados com o teu Espírito Santo, que tu desça sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, para entendermos toda esta palavra maravilhosa, meu Senhor, que essa palavra venha, meu Senhor, encher nossas almas de conhecimento, e venha também, Senhor, alimentar os nossos espíritos, para continuarmos caminhando em tua direção, meu Senhor. Não deixa, Senhor, que nenhum dos teus filhos e filhas que são verdadeiramente escolhidos se desvie nem 1 milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós prossigamos no caminho reto em direção ao alvo que nos espera da soberana vocação. Santo de Israel, eu te suplico que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que teu Espírito Santo use a boca do homem e possa ministrar os nossos corações nesta tarde para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que eu te oro e já te agradeço no nome precioso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Vamos entender essa palavra, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. É uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte, porque no segundo versículo que nós lemos, diz assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nós temos que fazer todo o esforço do mundo para não deixar nenhuma raiz de amargura invadir o nosso coração e amargurar a nossa alma. Não podemos fazer isso, amados. Nós temos que viver sempre atentos, sempre alertas e vigilantes, e sabermos que Deus sempre tem uma solução para tudo. Até para algum ataque de investida do inimigo, de lançar raízes de amargura no nosso coração, a gente tem que estar preparado, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E se Deus tem o melhor para cada um de nós, é só nós ficarmos tal qual Abacuque, é orar e ficar na torre de vigia esperando que Deus fale conosco, que Deus vai mandar orientações para que a gente afaste-se completamente de qualquer amargura nesta vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, seguir a paz, amados, nós temos que entender isso aqui. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9,
Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Olha bem, ele disse, bem-aventurados os pacificadores. Ele não disse, bem-aventurados os que mantêm a paz. Vocês observaram isso? Não tem nenhuma das Bíblias que existe no mundo, em qualquer parte do mundo, nenhuma Bíblia, a expressão é de que bem-aventurados os que mantêm a paz. De jeito nenhum. Ele fala, bem-aventurados os pacificadores. E por que que Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, quando ele está lá no Sermão da Montanha? Porque quem tenta manter a paz a qualquer custo, e se for necessário, ele insistentemente confronta a verdade ou a justiça. Uma pessoa que tenta manter a paz a qualquer custo, nunca encontra a paz verdadeira, né, pelo uso da força. Não encontra a paz verdadeira que nós só encontramos em Cristo Jesus, não é verdade? Jesus nos diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos dou como dá o mundo. Então muita gente quer encontrar a paz a qualquer custo. Muitos líderes de estados, né, muitos governantes, eles acham que usando a potência de sua nação, a força militar, as forças bélicas, eles podem conseguir a paz, né, com guerra com outras nações. Não, a paz nós só encontramos em Cristo Jesus. Nem todos aqueles que buscam manter a paz, eles são pacificadores, porque Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, mas dá a entender que pacificador é aquele que busca a paz, mas o que busca a paz verdadeira, é por isso que ele diz aqui, no versículo inicial, ele diz, segui a paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos entender isso aqui. O pacificador, ele busca a verdadeira paz, que é em Cristo Jesus, e se for necessário, ele insistentemente confronta a verdade ou a justiça. Ele confronta para produzir a paz verdadeira. O que é isso? Que um pacificador verdadeiro, ele não usa de passar a mão na cabeça ou agradar quem está errado para que fique tudo em paz. Isso aí não é uma paz, é uma paz meio falsa. O que a palavra de Deus quer nos ensinar, o que Jesus quis mostrar, é que o pacificador é aquele que, se for preciso, usa a verdade de Deus, né, e usa a lei de Deus para mostrar onde é que está o erro e a pessoa se corrigir. A pessoa tem que se corrigir enquanto é tempo para poder não correr o risco de perder a graça imerecida da salvação. Essa é que é uma realidade que nós não podemos fugir, né? Não podemos fugir. Vamos então entender também outro detalhe aqui. O pacificador de verdade, ele deseja que venha sobre o povo o que lhes é melhor, não necessariamente o que lhes deixa feliz. Vocês estão entendendo por que é que esses pacificadores aqui são aqueles que buscam a palavra de Deus e se sustentam nela de verdade, não só com o que é bom da palavra. Tem que mastigar o rolo todo, ou seja, tem que aceitar a verdade completa da palavra de Deus, né? Ele está dizendo aqui, que essa pessoa deseja que venha sempre sobre o povo o que lhes é melhor, mas não necessariamente o que lhes deixa feliz. O que é que ele quer dizer com isso, pastor? O que ele está querendo dizer com isso é que o escritor sagrado está querendo nos mostrar que muitas vezes, para a gente conseguir que alguém fique com paz no coração, a gente tem que mostrar a verdade. A gente tem que falar a verdade da palavra, porque se for um escolhido, recebe essa verdade. Se for um escolhido, vai receber essa verdade. Se for um escolhido ou uma escolhida, aceita a palavra, ainda que seja uma palavra dura, que bata no lombo, né? No lombo da gente, tanto espiritual como material, e a gente receba essa palavra e possa tentar nos corrigir, possa tentar nos fazer voltar à calmaria da alma, né? E blindar o nosso coração contra a amargura, porque logo em seguida, além da paz e da santificação, que a santificação você já sabe bem, que é a separação do mundo, né? Seguir a paz com Deus e a santificação. A santificação, santificar é separar-se.
Deus não nos chamou para nós vivermos a mesma vida que vivíamos antes. Deus não nos chamou. E muito menos Deus chamou quem quer que seja, que estava nos caminhos dele, para agora voltar para o mundo. O negócio está havendo uma inversão de valores, a implantação da nova ordem mundial está tomando celeridade, está sendo acelerado a nova ordem mundial e, consequentemente, chegando próximo ao reinado do anticristo. Por quê? Porque o povo de Deus, eles têm, na sua maioria, os frequentadores da igreja, que eu fico questionando se verdadeiramente são filhos e filhas de Deus, aqueles que vivem na igreja, mas o coração é sempre no mundanismo. É coração que só pensa nas coisas do mundo, só se liga nas coisas materiais, só pensa em bens materiais, em bens que são temporários, que não são eternos. Então essas pessoas, elas estão dando uma celeridade, porque ao invés de elas estarem trazendo muita gente do mundo para dentro da igreja, está levando gente da igreja para o mundo. Porque além de prejudicarem a si mesmo, ainda pegam outros incautos, incautas e tiram dos caminhos de Deus, começam a fazer lavagem cerebral na mente dessas pessoas para que sejam mais moderados com a religião. Nós não temos religião. Para comer, já sabe logo que não conhece a palavra, porque a nossa religião chama-se Cristo, externada na palavra, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso, amados. As pessoas hoje não querem mais servir a Deus cumprindo a verdade, não. Porque acham, mas a palavra, isso aí foi de séculos e séculos que vem atravessando. Sim, mas Jesus não prometeu que ao longo dos séculos iria mudando a palavra. Ele não prometeu. Lá em Marcos 13:31 ele disse que céus e terra passariam, mas as suas palavras não passariam jamais. Então, se Jesus disse que as palavras não passariam, é porque Jesus, ele quer que nós cumpramos essa verdade, porque somente através dela é que nós chegaremos à vida eterna. Por isso que ele disse lá em João 12:48, que quem vai nos julgar é essa palavra. E vai nos julgar por quê? Porque muitos estão abandonando essa verdade, a verdade e a justiça de Deus, para se imiscuir, para se imergirem no mundo, nas coisas do mundo. Só pensam nas futilidades, coisas fúteis, né? E eu fico angustiado quando vejo essas coisas. Quando eu vejo contendas entre irmãos, falta de unidade, né? A gente tem que saber ter paciência com os mais fracos, os que não conhecem a verdade, porque a verdade não ficou para todos, né? Nós sabemos que na própria igreja, dentro da igreja, também tem seu joio, mas enquanto isso, ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Nós vamos caminhando juntos e tendo paciência com aqueles que demonstram fraqueza, porque se não forem de Deus, eles lá na frente vão ter que ser arrancados. Então, quando chegar a hora da ceia final, eles serão arrancados do meio do trigo, né? Então isso é triste para nós. Então nós queremos entender isso, né? Que a palavra de Deus tem que mostrar aos nossos corações que pacificadores, como Cristo deu a bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, eles se preocupam em trazer o que vai nos ajudar. Os pacificadores levam para vocês o que vai ajudar, né? E não o que eles fará se tornarem populares ao mundo ou o que vão lhe dar de ganhos pessoais, de lucros deste mundo. Todos os lucros deste mundo são bens temporários. São bens temporários. E nós não podemos esquecer jamais disso. Os filhos de Israel tinham a intenção de ver Deus e não o desejo de ver Deus. E não é o que está acontecendo muito nas igrejas hoje. As pessoas têm intenção de ver Deus. Muitos vão à igreja com intenção de ter comunhão com Deus, mas não buscam Deus de verdade, nem têm esse desejo do coração de se encontrar verdadeiramente com Deus. Porque se tivessem, né, o desejo no coração de se encontrarem com Deus, essas pessoas, elas se derramariam diante dessa palavra, obedeceriam incondicionalmente a Deus, fariam a vontade dele e cumpririam o que manda a palavra de Deus. E não o que manda a mente e o coração humano, que são impregnados ainda de muitas raízes de amargura, de pecados, muitas raízes, né, de traumas, de fraquezas humanas,
Então, a gente tem que se apegar a esta palavra, que é ela que vai mudar a nossa vida. É essa palavra que vai nos transformar de verdade, e nós precisamos entender tudo isso, meus amados irmãos. Precisamos entender. Deus disse ao profeta Jeremias, olha o que foi que Deus disse ao profeta Jeremias: mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O que é que Deus está dizendo isso? O que é que ele disse isso ao profeta Jeremias para dizer ao povo lá de Judá, para os judeus? Ele diz que se estivessem estado no conselho dele, o que é o conselho de Deus? A palavra. Se estivesse estado em meu conselho, quer dizer, se tivesse estado baseado na minha palavra de verdade, teriam feito o meu povo. Estava falando isso aqui para os líderes judeus, aqueles líderes de sinagogas, né? Estavam dizendo que eles teriam feito o povo ouvir as suas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho. Por que Deus está dizendo isso? Porque o povo judeu, amados irmãos, vou explicar isso aqui para vocês. O povo judeu tinha uma mania exagerada de continuarem familiarizados com aqueles rituais de limpeza cerimonial, né, que os preparavam para a adoração. Eles achavam que aquelas limpezas cerimoniais, a cerimônia para se purificarem, né, ou leva uma ovelha, mata aí, entrega a ovelha ao sacerdote, que ele vai sacrificar, né, a ovelha humana, vai sacrificar aquela ovelha animal, e ali vai purificar nossos pecados. E aí nós podemos adorar. E sempre se baseavam nisso, aquele povo. Eles nunca queriam fazer como Deus mandava, porque naquela época mesmo as lideranças, né, judaicas, eles já sabiam que tinham que ser santos e estar limpos a fim de entrarem no templo. Sabe por que eu digo isso? Porque ainda na antiga aliança, o próprio Davi demonstrou isso, porque Davi estudava a Torá. Davi estudava a Torá, Davi leu muito sobre os profetas, né? E Davi mesmo, lá no Salmo 24, né? No Salmo 24, Davi mostrou isso pra gente. Salmo 24. Deixa eu me ver aqui onde é que está o Salmo 24. O Salmo 24 diz assim, ó, no versículo 3 e 4. Olha bem o que foi que Davi disse na hora que estava discorrendo esse salmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele perguntando, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Nem entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. E diz, e o que é limpo, quando tem as mãos limpas e o coração puro, né? Isso é para mostrar que só os que têm mãos limpas e coração puro é que podem entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, né? Santo dos Santos, lugar santíssimo é a mesma coisa, tenho explicado isso para a igreja. O Santo dos Santos é um superlativo absoluto relativo, mas nós podemos usar o superlativo absoluto sintético, lugar santíssimo. Então, entrar no lugar santíssimo, nós só podemos entrar se tivermos as mãos limpas, coração puro, né? Não ter a alma com falsidade, né? E nem agir dolosamente. Então, amados, nós precisamos entender essa verdade desse jeito, né? Precisamos. O pecado sempre bloqueia a nossa visão em relação a Deus. E o pior de tudo é que tem pessoas que estão em pecado e não sabem que estão em pecado. Vive o engano. Que o pior de todos os pecados é o pecado do engano, né? Lá no Éden, a queda foi porque o primeiro casal caiu no pecado do engano. Se enganou, a serpente ludibriou, né? A serpente usou de argumentos persuasivos e o primeiro casal caiu. Mas o pecado do engano ainda hoje vive lançando raízes e germinando dentro das igrejas, que conhecem a verdade, que vivem a palavra, né? O pecado, ele bloqueia a nossa visão em relação a Deus.
Por essa razão, se quisermos vê-lo, né? Se quisermos ver a Deus, ou quisermos que Ele nos ouça e responda às nossas súplicas, nós devemos renunciar ao pecado e obedecê-lo incondicionalmente. Ninguém pode receber resposta de Deus, nem ninguém vai conseguir que Deus ouça suas orações se vocês não reconhecerem esse pecado. Vocês precisam cumprir o que manda a palavra, né? Tem que cumprir o que manda essa palavra. O engano é uma certeza em todas as partes do mundo. Não aqui no Ceará, na Fortaleza do Ceará, no Brasil, mas em toda parte do mundo. Esse pecado do engano continua porque Satanás continua usando as mesmas estratégias lá da origem para derrubar a igreja do Senhor. Ele quer bloquear. Ele sabe que os dias dele estão encurtando e ele quer dificultar o operar de Deus como se ele pudesse. Embora ele fosse um anjo que Deus deu muita força a ele, mas ele caiu. E agora ele está sob o controle total de Deus, está disciplinado. E nós precisamos entender que ele está sabendo que o dia dele está contado. Ele sabe. No tempo de Jesus, quando Jesus veio a primeira vez, vocês estão lembrados quando Jesus abordou, entrou dentro de Gardara, e aquele gardareno saiu do cemitério, aquele que comia carne de defunto, batia a cabeça na sepultura, ele saiu e veio ter com Jesus e já foi logo indagando de Jesus. Que tenho eu a ver contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conheceu Jesus como filho do Deus Altíssimo. Ele sabia que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Ele disse, que tem a ver com Deus? A minha hora ainda não é chegada. Olha bem, ele disse, a minha hora ainda não é chegada. Mas hoje eu tenho certeza que se o diabo pegasse um servo de Deus, uma serva de Deus, e confrontasse diretamente, usando um corpo humano também, porque ele confronta usando um corpo humano também, igual que usou o Gadareno. Ele poderia usar um corpo humano possesso e chegar para um filho de Deus, uma filha de Deus, que está no prumo da verdade, da palavra, e dizer, que tenho eu a ver contigo, fulano, filho do Deus Altíssimo, fulana, filha do Deus Altíssimo. Ele jamais iria dizer o que ele disse a Jesus, a minha hora não é chegada, porque a hora dele já está contada, já começou a contar regressivo, e ele sabe que vai pagar o preço. Ele sabe que vai para a prisão eterna, e logo em seguida para a destruição. Então, nós precisamos entender que para Deus responder às nossas súplicas, para a gente ter comunhão com Deus de verdade, né? Se nós quisermos que Ele nos ouça e que responda essas súplicas, nós precisamos obedecê-lo incondicionalmente. Não podemos fugir dessa regra. Temos que obedecer incondicionalmente e fazer a vontade dele. Senhor, que desapareça toda a minha vontade humana da carne e que prevaleça sobre mim a tua vontade, Senhor. Você está entendendo agora porque é que os pais da igreja, muitos pais da igreja, tinham um profundo relacionamento com Deus? Eu faço o exemplo de Agostinho, que vocês todos já conhecem, pelo menos os irmãos da Assembleia de Cristo, a quem muitas vezes falei sobre aquela maneira de Agostinho, bispo de Hipona, né, conhecido como Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele se dirigia para Deus nas orações. Uma das coisas, ele sempre dizia nas orações dele, que a alma dele estava inquieta e sempre estaria enquanto não encontrasse repouso em Deus. Em seguida, Agostinho dizia, Senhor, põe em mim o que tu queres e depois pedes o que quiseres. Senhor, dá-me o que tu queres. Senhor, dá para mim o que tu queres e depois pedes o que tu quiseres. Agostinho de Hipona sentiu o que era que Deus queria. Né? Senhor, põe em mim o que tu queres, depois pedes o que quiseres. Agostinho sabia que Deus queria que nós deixássemos o Espírito Santo dele, de Deus, habitar dentro de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Agostinho queria que o Espírito Santo de Deus habitasse dentro de nós, né? E ele diz, dá-me o que tu pedes e depois pedes o que quiser. Senhor, me dá esse teu Espírito Santo, bota dentro de mim. E depois que eu tiver com o teu Espírito Santo, Senhor, eu te suplico, pode pedires o que quiseres, porque eu posso te fazer alegre e responder. Porque quem tem o Espírito Santo na vida, né? Quem tem o Espírito Santo na vida sabe que o que Deus pedir nós podemos dar, porque nós estamos
com o Espírito Santo de Deus entre nós. E esse Espírito Santo de Deus hoje habita dentro de nós quando nós temos a palavra em profundidade na nossa alma, né? E obedecemos a ela e vivemos fazendo a vontade de Deus. Quando fazemos isso, o Espírito Santo está dentro de nós, está habitando. O que nós quisermos, ele mexe no conhecimento da palavra que nós temos e nós vamos recebendo dele toda a orientação que precisamos para viver neste mundo e combater as coisas que não agradam a Deus e viver só para agradar o Senhor. Essa que é a realidade. Nós precisamos entender isso. E com relação à santidade, anda ao lado com uma vida de paz. Ninguém pode dizer que anda em santidade se não tiver paz no coração. Mas a paz no coração, né? A paz no coração é para quem busca a verdade de Deus, quem planta essa verdade de Deus, vive essa palavra em obediência e faz a vontade de Deus, aí encontra a verdadeira paz que Jesus prometeu. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a paz. Não vou-la dou como dá o mundo. Ele diz, a paz, porque ele diz, eu sou a paz. Eu mesmo sou a paz. Eu vos dou a minha paz, né? A minha paz vou-la dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Ele diz, a minha paz não é aquela que o mundo te dá, não. A minha paz é a paz verdadeira. E essa paz verdadeira, vocês só encontrarão se me encontrarem. E para vocês me encontrarem, vocês têm que viver a realidade dessa palavra, tem que cumpri-la, tem que obedecê-la. E aí então, a verdadeira paz irá transbordar no teu coração. E com essa paz, tu ganhas o título de pacificador. Tu ganhas o título de pacificadora. E esse título de pacificador e de pacificadora é porque onde tu chegares, tu leva paz para as pessoas, porque tu tens a verdadeira paz. Se tiver uma necessidade de tu confrontar alguém que está errado, tu vai se confrontar dentro da palavra com amor, vai confrontar mostrando o erro, e essa pessoa vai receber e vai se consertar para receber essa paz também. Vocês estão entendendo agora porque é que Jesus, quando separou aqueles 70 discípulos, de 2 em 2, mandou ir de cidade em cidade, vão entrando de 2 em 2, de casa em casa. Eram 2 discípulos, cada casa, 2 discípulos lá em cada casa, e entrando, aqueles 70 discípulos, foram 35 pares de discípulos, vão entrando nas casas. Antes de chegar lá, deseja a paz. Se alguém tiver na paz e receber aquela paz, aí, glória ao Senhor. Se não receber, quando tu sair de dentro daquela casa, tu bate os pés, tira a poeira e as contaminações do mundo e continua fazendo a tua obra. Porque Deus é quem vai garantir o nosso trabalho. Deus não quer que nós respondamos pelas vidas que vão ser salvas. Deus quer que nós preguemos a verdade dele sem medo de pregar, mostremos o erro de um irmão, de uma irmã quando está errado. Eles têm que saber do erro, porque se eles forem de Deus, eles vão ter que cumprir a verdade. Se não forem de Deus, não adianta. É trabalho perdido continuarem. Ou se consertam diante da palavra e buscam a Deus, falha-se, porque os filhos de Deus não são já blindados contra qualquer pecado, não. Podem falhar e fraquejando pecar. Mas esses se arrependem imediatamente, porque se defrontam com a palavra de Deus, correm para os pés de Deus para pedir perdão, confessem os seus pecados. Né? Não é o que diz lá em João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? Se confessarmos, né, as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender, né? A santidade é uma separação do mundo, mas só está no processo de santificação quem está vivendo a palavra. Não adianta você estar servindo a Deus pensando que engana a Deus. Não adianta. Eu creio que se tu fores um filho de Deus, uma filha de Deus, se tu não obedecer essa palavra, na hora que tu está violando a palavra, o Espírito Santo está te incomodando. Olha, isso não está certo, não. O Espírito Santo está dizendo, você não está agindo errado, não está agindo certo. Você está errado. O caminho não é por aí, o caminho é por aqui. O Espírito Santo está dizendo, você está violando a palavra de Deus. Pare, você está andando
na contramão, vai trombar, vem um carro lá na frente, vai te atropelar. Pare com isso, porque o Espírito Santo incomoda os dele, os que são de Deus. E quem é de Deus se incomoda quando está em pecado, sabia? Ainda que tenha mergulhado no pecado, mas sabe que está errado e que tem que buscar imediatamente se consertar, porque se morrer daquele jeito que está ali, sabe que perdeu a salvação. Sabe que vai saber que vai perder a salvação. E por isso que o Espírito Santo incomoda até a pessoa voltar. Os dele voltam para ele. Os dele voltam, com toda certeza. Os olhos do Senhor, Jeane, estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus sabe tudo que passa no oculto do teu coração, no secreto da tua vida. Deus sabe tudo, Jeane. Pode ter certeza disso, que é uma verdade. E nós precisamos entender que com uma pequena raiz que cresce e se torna uma grande árvore, como uma pequena raizinha. Jesus disse, se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, né? Tu vais ordenar. Quando Jesus disse aquilo, não é que a nossa fezinha do tamanho do grão de mostarda já vai transferir, né? Já vai transferir uma montanha para dentro do mar, não. Ele não quis dizer desse jeito. Ele disse, se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, e se tu mantiver essa fé e continuar com essa fé obediente, essa sementinha ela vai germinar, e toda semente, embora seja pequena, quando germina, ela vai germinando e vai crescendo, né? Fincando as raízes crescendo e se transforma numa árvore muito grande. E uma árvore muito grande de fé pode transportar montanha, pode transportar o que quiser para dentro do mar, porque está com fé em Deus. E pela fé, Deus faz todas as coisas. Jeane, eu falei com você porque Deus mandou falar com você isso. Dizer que os olhos dele estavam sobre você. Ele conhece seu coração e sua alma. Deus me tocou isso, você crê nisso? Isso é para quem crê. Eu não uso o nome de Deus em vão. Mas quando Deus manda eu falar, pode ser quem for. Tá certo? Até mesmo o meu presidente Bolsonaro, eu chegava e dizia a ele, Deus está dizendo que você está errado em alguma coisa. A um ministro de Estado, a um governador de Estado, pode ser quem for. Se eu estiver na frente dele e Deus mandar, eu falo. Pode ter certeza disso. E não me orgulho por isso não, porque muitas vezes também eu tenho que falar coisas que Deus não quer que eu passe em silêncio. E aí me angustio, porque tem muitas coisas que a gente quer falar que não pode. Mas receba, Jane. Ore a Deus, medite depois. Se você tiver dúvida, ligue para a irmã Ila ou para mim, que nós conversaremos com você. Ligue para a irmã Ila. Ou faça uma teleconferência no telefone dela que eu entrarei também e nós conversaremos, em nome de Jesus. Então, amados, entendam uma coisa. Entendam uma coisa. Essa raiz, a sementinha, ela começa a germinar, a raiz vai se cravando, né, no solo e aquela planta vai crescendo. Mas do jeito que uma árvore, a sementinha faz uma árvore crescer, se nós não vigiarmos, né, a raiz de amargura, a amargura, ela também é uma raiz plantada em nosso coração pelo diabo, sabia? A raiz de amargura é uma semente plantada pelo diabo. O diabo planta uma semente de amargura dentro do nosso coração. Como é isso, pastor? Já dei uma doutrina sobre isso, estão lembrados? Lá em Lucas 17:1, quando Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e mergulhasse no mar. Por que Jesus diz? Porque se morresse afogado no mar, e se morresse afogado no mar, era melhor do que o fogo que está esperando lá do outro lado. Então a gente precisa entender isso, né? A raiz de amargura surge quando nós permitimos que a decepção se transforme em ressentimento, ou quando alimentamos rancores relacionados a mágoas passadas. Nem eu, nenhum de vocês, servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, pode deixar raízes de amargura dentro do nosso coração. Nós não podemos deixar. Por que não podemos deixar, amados? Não podemos. Porque a raiz de amargura vai germinar dentro do nosso coração, vai bloquear nossas vidas. A nossa alma não receberá mais a palavra. A nossa alma não recebe mais a palavra. E tudo que vem agora,
com relação à própria igreja do Senhor é para a gente criticar, julgar tudo quanto é de irmão na igreja. Não importa, se o irmão está errado, a gente entrega a vida dele na mão do Senhor. Se uma irmã está errada, entrega a vida dela na mão do Senhor. Deus é quem vai fazer a obra. Vamos orar, porque estão lembrados da doutrina quarta-feira? A gente tem mais que orar por essas vidas. E quando a gente orar por essas vidas, Deus vai dar uma resposta para as nossas orações. Nós não ficaremos sem resposta, mas é preciso evitar que a amargura entre dentro do nosso coração, que a ofensa, a armadilha que Satanás procura implantar dentro de nós para nos aprisionar, porque o diabo só sabe que só pode aprisionar agora um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, convertido ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo só sabe que só pode tocar com essas coisas, com ataques espirituais terríveis. Usa uma pessoa para lhe ofender e você recebe aquela ofensa, crava no coração, não libera o perdão, fica amargurado, ou então você sofre decepção. Nós mesmos podemos sofrer decepções dentro da própria igreja, porque hoje irmãos e irmãs podem decepcionar um ao outro, mas nem por isso a gente deve deixar essa raiz de amargura ficar no nosso coração, porque por causa de um a gente quer julgar a igreja todinha. E nós não podemos fazer isso, julgar uma igreja todinha por causa de um. Se você estiver pensando dessa maneira, se volte para Deus imediatamente, eu te suplico em nome de Jesus Cristo, porque senão tu estás a caminho de perder a salvação. Por favor, entendam isso, amados. O meu maior desespero é esse. As armadilhas de Satanás são terríveis, Felipe. São terríveis, irmão. Então a gente precisa evitar isso. Jesus, ele ensina a gente mais ou menos, porque ele diz assim, e ainda com uma relação da raiz da amargura, quando a decepção se transforma num ressentimento, ou quando alimentamos rancores relacionados a mágoas passadas, a amargura traz consigo para a nossa vida ciúme. Quando uma pessoa amargurada, ela tem ciúme dos outros, ela tem dissensão, ela tem um espírito de dissensão dentro da igreja, em casa, no trabalho, ela quer fazer dissensão. E ela tem também o espírito da imoralidade. Olha as três coisas que um coração amargurado tem: ciúme, dissensão e imoralidade. Porém, quando o Espírito Santo nos enche, ele pode curar a mágoa que causa a nossa amargura. E como é que o Espírito Santo nos enche, meus amados de Deus? Como é que ele nos enche, amados de Deus? Ele nos enche com a poderosa palavra, porque quanto mais a gente mergulha na palavra e mais conhece a vontade de Deus para as nossas vidas e obedecemos a ele, mais o Espírito Santo vai nos enchendo e vai limpando de toda sujeira, de toda podridão que ainda tenta contaminar o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos disso. Esse discernimento, irmã Sula, é um discernimento indispensável para as nossas vidas. Nós temos que ter essa palavra para ter o discernimento. É através da palavra que a gente recebe sabedoria, através dela, conhecimento e o discernimento. Não podemos, amados, ficar com amargura com quem quer que seja, ainda que lhe ofenda. Se uma pessoa lhe ofender, diga a Satanás, ela me ofendeu, mas eu não deixo o ódio, o rancor, nem a amargura entrar dentro do meu coração. Essa pessoa me decepcionou, Senhor, entrega essa vida nas tuas mãos. Tu conheces a minha vida e conheces a vida dela. Eu não quero que o diabo invada meu coração. Entre pela porta da minha alma e tire toda a luz de Jesus que já tem dentro de mim. Porque se eu abrir a porta da minha alma para uma amargura, para uma ofensa entrar, o diabo vai invadir a porta da minha alma, e se o diabo tomar minha alma, vai fazer do jeito que ele fez com a alma do Judas Iscariote. Não tem como. É eclipse da alma. É eclipse, né? A luz estava existindo, mas vai chegar a escuridão e vai fechar a luz. Então, a gente precisa entender isso, amados. Jesus fortalecia. Essa palavra que eu li no capítulo 12, antes desses versículos, a gente vê quando Jesus, no capítulo 12 também, versículo 7, ele diz que o pai que ama disciplina o filho. Jesus estava, o Espírito de Deus, de Cristo, estava nos ensinando através do Escritor Sagrado, que quando ele ama, ele disciplina. E como ele está disciplinando, ele está dizendo assim, eu tenho que te disciplinar, tenho que te ensinar a andar no caminho, né, de retidão.
É por isso que ele manda disciplina sobre nós. Eu já falei muito sobre a disciplina, não vou perder um tempo agora, porque nós ainda temos muita coisa para estudar na doutrina. Quarta-feira já vai ser uma grande doutrina para a gente estudar. Tá entendendo? Então, quarta-feira eu tenho uma doutrina excelente para nós estudarmos. Mas ele está dizendo aqui, eu disciplino aqueles que amam. E por que ele disciplina? Lá na igreja de Laodiceia, ele disse que o povo, quem dera se tu fosse frio ou quente, mas como tu és morno, eu vomito. Quer dizer, a igreja de Laodiceia estava mergulhando na temperatura morna, nem era fria nem quente. E por isso, ele estava lamentando, e ele disse que iria disciplinar. Ele diz, pode olhar lá que em Apocalipse capítulo 3, na igreja da Laodiceia, ele diz que vai disciplinar, porque ele disciplina quem ama. Ele disciplina quem ama. Eu quero lhe dizer com toda sinceridade, Deus quer trabalhar mais e mais nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pelo Ministério Assembleia de Cristo. Eu vivo orando a Deus para o Ministério Assembleia de Cristo, para que Deus possa fazer com que o povo que ele botou no Ministério Assembleia de Cristo cresça cada vez mais. Eu fico feliz quando eu vejo outros líderes espirituais falando, rapaz, pastor Zé Filho, você vai profundo com as ovelhas da Assembleia de Cristo na palavra. Vou, e todas elas entendem a palavra. E as que são escolhidas de Deus cumprem a palavra, vivem essa palavra, e eu sou feliz por isso. Eu sou feliz porque recebem a palavra de Deus. Que Deus possa, nesta tarde, aplicar também essa palavra. Livra teu coração de raiz de amargura. Não deixa que decepções do passado ou do presente mesmo te façam amargurado ou amargurada, porque tu bloqueia o Espírito Santo agir na tua vida. Afasta qualquer pecado de ti. Pede perdão a Deus, porque lá em Provérbios 28:9 não diz, né? Em Provérbios 28 diz que o que encobre as suas transgressões não vai prosperar. Quem vive com as transgressões encobertas, com o pecado encoberto, não prospera. Vai sempre viver uma vidinha mais ou menos. Nunca vai prosperar nem material, nem espiritualmente. E a gente precisa confessar as nossas culpas, entrar na paz com Deus, para que Deus cumpra, como ele disse lá, Samuel, capítulo 1, versículo 8, né? Não cesses de falar desta lei, do livro desta lei, né? Então, se tu não cessar de falar desta lei e cumprir tudo que está nela escrito, tu farás prosperar, né, o teu caminho. Se você viver sobre a palavra, você vai prosperar o teu caminho. Deus vai te abençoar, tanto material como espiritualmente. Mas primeiro busca o reino dele através da palavra, cumprir a palavra dele. Nós não somos teólogos da prosperidade de dizer, venha a Jesus e fique rico, venha a Jesus receber bênçãos, vai para o culto receber bênçãos, vá para o culto adorar a Deus. Bênção é uma consequência da sua adoração, porque na hora que você agradar a Deus, Deus derrama sobre ti o que tu necessita, não o que tu queres. Deus sabe o que é que tu necessita. Porque se ele der tudo que a gente pedir, muitas vezes a gente pede coisa que vai afastar a gente dele. Então a gente precisa entender essas coisas. Tá certo? Vamos receber essa palavra, que o Senhor aplique essa palavra no profundo de vossas almas, e que esta palavra alimente o nosso espírito para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Eu creio que esta palavra vai fazer um efeito na vida de vocês. E sugiro que cada um, ainda hoje à noite, antes de orarem, leiam novamente essa palavra, no capítulo 12 de Hebreus, e depois sigam lá para Apocalipse capítulo 3, né? Apocalipse capítulo 3, para ler sobre a igreja de Laodiceia. Leia aquela parte da igreja de Laodiceia e aplica no teu coração, porque Deus vai falar profundamente na tua vida, amém? Que Deus abençoe cada vida que estava conectada nessa live, extensivamente a toda a família. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada uma dessas vidas, meu Senhor. Eu te suplico como ministrar a tua palavra no conhecimento da tua verdade, pelo poder do nome do teu Filho Jesus Cristo, que tu abençoes cada um, Senhor, cada um das vidas que estava aqui nesta live, e estende os teus santos benefícios para seus familiares. Vai dando saúde, paz, alegria no coração, a paz verdadeira que só encontramos no teu Filho Jesus Cristo, e faz com que esta semana seja uma semana ricamente próspera, primeiramente no campo espiritual,
E em segundo lugar, no campo material, para aqueles que são fiéis a ti, na tua palavra, em obediência e cumprindo a tua vontade. É assim que eu te oro nesta tarde, te agradecendo em nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Receba, porque eu profetizo uma semana ricamente abençoada na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem quer, diga amém, e tenha esta semana, toma posse dessa bênção, uma semana abençoada no nome de Jesus. Tenha uma noite de sono reparadora e amanhã vocês amanheçam com todas as forças renovadas para a batalha semanal, né? Com as forças renovadas, tal qual Deus renova as forças das águias também, né? Então recebam em nome de Jesus para a glória e louvor do nome do Senhor, amém? E que quarta-feira, amanhã mesmo estaremos no culto de oração. O culto de oração, amanhã às 19h30. Quarta-feira à noite, não percam a doutrina também, que é uma doutrina poderosa que nós iremos começar a estudar. Em nome de Jesus, fiquem todos na graça, na paz, no amor e na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado na minha e na vida de cada um de vocês, amém? Deus abençoe.